Meus amigos, uma coisa nós precisamos concordar sobre Ciro Gomes. Ele tem um conhecimento profundo das questões complexas do Brasil e quer muito ser presidente. Isso ficou mais uma vez evidente na participação dele numa live que ocorreu no dia 1º de junho, lá no Twitch, né, no canal, espaço, não sei direito como é que chama aquilo, do Salve, que é com Antônio Tabet, com Totoro e, segundo a própria descrição do Salve, com mais alguns desgarrados do Porta dos Fundos e quem mais quiser dar um salve. Olha, a repercussão da participação do Ciro foi gigantesca, ficou ali no dia 1º entre os assuntos mais comentados do Twitter. Quando eu fechei essa edição, eu fui no Twitch observar, o vídeo com o Ciro teve mais de 200 mil visualizações. E alguém pode pensar, mas todo vídeo deles tem isso. Não, é que vocês se enganam. A maioria dos vídeos lá tem 5 mil, 10 mil, alguns com 15, 20. O que eu achei que teve maior repercussão depois desse do Ciro teve 25 mil visualizações. Eu desci bastante a tela e não achei nenhum outro com mais. Então, assim, foi muito interessante. Eu selecionei aqui alguns assuntos. Eu não vou repetir aqueles que eu já analisei em outras entrevistas e participações dele, como com a Gabriela Prioli, que está aqui no canal. Quem não assistiu, vale a pena. Tem muita gente nova chegando aqui no Politizando. Eu também fiz uma análise sobre aquela entrevista polêmica dele, o jornal Valor Econômico. Então, o que eu analisei lá, eu não vou analisar aqui, porque o Ciro acaba, é claro, público diferente, ele repete alguns assuntos, então eu vou me ater àquilo que normalmente a gente não comentou aqui no canal ainda. Mas eu quero pedir antes a sua ajuda, seu apoio aqui no canal é muito importante. Se inscreva, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like. Bora comentar então os principais pontos que eu anotei. Foi perguntado para ele como atrair o apoio do eleitorado, né, nesse que não quer nem votar em Lula, nem votar no Bolsonaro. Interessante que ele, antes de falar sobre um estágio que ele considera ali que a eleição é dividida em 3 estágios, ele fala da sua saída do PSDB. Lá atrás, quando o Fernando Henrique trai, de certa forma, aquilo que era defendido pelo partido até então, ele sai do partido, vai estudar nos Estados Unidos, depois volta, se filia ao PPS, concorreu à presidência 3 vezes e diz querer fazer história caso seja eleito. Ele faz essa introdução e fala do que ele chama de primeiro estágio, né, que nesse momento de eleição, que ele diz que é o estado de espírito geral da sociedade, que é, segundo ele, mudar o que está aí ou continuar. Bom, se é mudar, ele coloca essa possibilidade, que é o que a gente percebe na sociedade agora, por exemplo, é voltar a um passado ou tentar algo novo. Ele acha, o Ciro, e as pesquisas acabam mostrando isso, William, mas Lula está na frente, ele lidera. Mas várias pesquisas mostram que a maioria da população, do eleitorado, quer uma mudança. E vota no Lula neste momento porque é quem melhor representa o anti-bolsonarismo, quem melhor representa a possibilidade de derrotar Bolsonaro. Então a luta é dos anti-Bolsonaro e anti-PT. E o Lula, neste momento, consegue atrair essa parcela que não quer continuar. Ela também não está disposta a voltar ao passado. Ela opta por isso por uma questão pontual ali, e por enquanto, quando ela não vê uma outra opção que possa derrotar Bolsonaro. Ciro acha, então, que o Brasil quer mudar e quer tentar algo novo. Não essa coisa de nova política que dominou o debate nas últimas eleições, mas sim da boa política que pode ser feita por quem tem experiência. Ele está certo, ele vai dizer assim que, até citando o filho dele mais novo, eu se garanto. E ele diz algo que é interessante, ele fala assim para eles lá, e agora para mais de 200 mil pessoas que já assistiram lá no Twitch. Olha meu currículo, competência, decência, moral. Quantos inquéritos eu respondi por corrupção? Nenhum. Eu tinha direito a 3 aposentadorias e nunca aceitei receber. Eu não tenho empresa, não tenho TV, rádio, não sou rico. Eu tenho uma vida republicana. E é claro que ele falou muito do seu projeto, falou do livro. Detalhe, o livro do Ciro, eu nem sabia. Teve mais de 150 mil cópias vendidas desde que foi lançado. Ficou várias semanas aí, isso aí eu sabia, entre os best-sellers, entre os mais vendidos aqui no Brasil. E aí depois ele vai
O Tabet vai direto ao ponto, fala assim que o primeiro turno das eleições é uma final antecipada para você? Eu fiquei, como assim final antecipada? O Tabet explicou. Você indo contra o Lula, terá o voto dos bolsonaristas. Indo contra o Bolsonaro, terá o voto dos lulistas. Aí o Ciro confirma, claro. E eles sabem disso. Tanto o gabinete do ódio do Bolsonaro e do PT não se atacam. Eles atacam as alternativas. E aí ele cita, né, que quem está resistindo é ele. O Dória tem tido muita dificuldade dentro do seu próprio estado. Ele até fala que o Mandetta está se esforçando. Mas quem está na área sou eu, diz ele, de maneira bem humorada. O espaço ali foi bem interessante e o Ciro ficou muito à vontade. Na verdade, o Ciro anda muito afinado ultimamente. Assim, a entrevista da Gabriela Prioli foi um sucesso, é uma das mais vistas do canal dela, mesmo tendo sido feita há poucos dias. E ele diz então, quem está na área sou eu. Estou pedindo a bola, passa e garanto que se vier a meia altura, eu faço gol de bicicleta. Faço e faço lindo esse gol aí. Fazendo uma alusão aqui à questão do futebol. Gente, e eu quero fazer uma reflexão pessoal em relação a isso, porque ela tem muito sentido. Eu converso com eleitores do Bolsonaro e do Lula. E o que a gente ouve muitas vezes, não nessa conversa de lacração, de coisa de internet, na conversa nas redes sociais, com amigos, né, que eu tenho mais intimidade, e eles falam assim, Ciro é muito inteligente, não é corrupto, é preparado, tem experiência, mas... Aí vem um mas. Se é um petista, fala, foi para Paris. Ah, mas ele anda criticando muito o Lula. Se é um bolsonarista, fala, foi ministro do Lula. Foi aliado do PT por um tempo. Se é alguém que não é nem Lula nem Bolsonaro, fala, ah, mas ele não tem chance de vencer. Ou que ele fala demais, que é destemperado. Olha, se o Ciro e a sua equipe de marketing conseguirem explicar bem estes mas, entretanto, contudo, porém, por que as pessoas eventualmente não votam nele, ele tende a crescer muito. Porque eu sinto que há um clamor na sociedade, sim, por algo novo. Aquela coisa de nova política, de eu não quero ninguém da política, o antipolítica acabou. Acabou não, diminuiu, melhor dizendo. A gente percebe que nas eleições municipais, vários políticos que já eram conhecidos, antigos, e que tentaram, e eles conseguiram se eleger, se reeleger. Então aquela loucura de 2018, que elegeu, por exemplo, Witzel, Zema, Ibanez aqui no Distrito Federal, e vários outros políticos que eu olhava e falava, quem é esse? De onde surgiu? Aquilo deu uma arrefecida boa. Então as pessoas agora elas vão procurar talvez experiência. E o discurso do Ciro, que fala de economia há muito e muito tempo, foi ministro da economia, portanto ele tem ali gabarito, ele tem experiência, ele tem know-how, está muito afinado com a necessidade do povo de hoje. Sobretudo, que na verdade não é tão de hoje assim, mas vai ficar mais evidente, sobretudo depois da pandemia, educação de qualidade. Olha, o que está acontecendo com essa questão de aulas virtuais, escola fechada, eu não estou reclamando delas serem assim, não. É uma necessidade do momento. Mas o atraso que nós teremos e o esforço que terá que ser feito depois da pandemia é gigantesco. E o Ciro tem proposta para a educação, o Ceará é referência nisso. Saúde pública, emprego, renda, é o que o Ciro tem discutido há anos. E aí eles foram para um outro ponto. Então, assim, só voltando a esse detalhe, se a equipe de marketing do Ciro, e parece que estão nesse caminho, mostrar que, opa, ele tem proposta que não é de hoje, até quando ele se compara lá ao plano Biden, ele não é, agora o Ciro mudou de ideia e está falando disso. Não, é a proposta de vida dele. E aí foram para o voto impresso. O Tabet disse, né, que gostou da repercussão, porque deu tela azul. Tipo assim, deu tilt, né? Para quem joga videogame aqui, lá na época dos primeiros videogames, deu tilt. Deu tela azul na cabeça dos bolsonaristas. Isso deu nó em todo mundo, disse Tabet, porque era uma bandeira que só eles defendiam. E aí pergunta, Ciro, você é a favor ou contra o voto impresso e por quê? O Ciro, eu até usei essa frase aqui na imagem desse vídeo. Eu quero vacina, socorro emergencial e fora Bolsonaro.
E ele explica, não tem nada de voltar ao passado e votar em cédula. São urnas mais modernas para gerar a redundância, ou seja, você não quer destruir o processo eletrônico, você quer aperfeiçoá-lo, colocando algo para gerar redundância. Não é tão difícil de entender. E ele fala, eu confio nas urnas brasileiras, não está questionando elas. Disse que funcionam. É muito improvável que se pratique fraude. É tipo a mulher de César em Roma, não basta ser virtuosa, tem que parecer ser virtuosa. Ele fala, apurar se o resultado é correto. Nós queremos tirar do Bolsonaro esse argumento de golpe, subtrair do Bolsonaro esse tipo de argumentação. O resto é mentirada do PT. Um ponto importante que ele destacou, eu fiz um vídeo sobre voto impresso, então quem quiser depois assistir aqui no canal tá aí. Sobre privatização da Eletrobras, ele falou algo importantíssimo, gente. Se privatizar a Eletrobras e entregar nosso regime de águas para o estrangeiro, eu vou estatizar de novo. E aí vem petistas falar que Ciro é de direita. Eu vou estatizar de novo. Se o Lula disser, olha que detalhe importante, se o Lula disser a mesma coisa e o segundo lugar disser a mesma coisa, acabou a brincadeira, a gente salva o Brasil. Por que ele fala isso? Porque se só o Ciro defender, ele será atacado pelo mercado. E o Ciro quer causar um abalo, quer causar uma ruptura de contrato, não sei o quê. Gente, quando fala estatizar de novo, não é você tomar de volta e não ressarcir quem comprou. É tudo conforme manda a lei. Você estatiza, reembolsa o investidor por aquilo e aquilo volta a ser do Estado. Simples. Vai gerar barulho? Vai, mas fazer o quê? Tem hora que você tem que comprar esse tipo de briga. Agora, se na campanha todos os principais candidatos defendem essa bandeira, o mercado fica sem ter quem atacar. Mas não, aí ele faz uma provocação. Cadê o Lula? Ele pergunta. Vamos lá, petezada. Ele chega a ficar exaltado na hora. Não adianta ficar com zoação, disse o Ciro. Vamos esculhambar o Bolsonaro? Vamos, mas vamos dizer por que somos diferentes. Eu só quero lembrar que o Lula foi no Reinaldo Azevedo em março e disse que vê com bons olhos tornar de economia mista Caixa, Furnas e Eletrobras. Em relação a anti-Bolsonaro e anti-Lula, o Tabet foi muito feliz. Ele diz que conhece muita gente que votou no Bolsonaro, que está muito insatisfeita com o atual governo e que não quer mais votar nele. Mas, olha o tal do mas aí, ó. Se for contra o Lula, repete o voto de 2018. Porque não vota no Lula. Gente, eu conheço uma multidão de gente assim, que não consegue imaginar votando 13. E acontece o oposto. Gente que votou no Lula não gostaria de votar mais, mas se for contra Bolsonaro, acaba votando no petista. E essa é uma realidade. Agora, pergunta se Lula e Bolsonaro querem mudar isso. De jeito nenhum. Eles estão surfando na polarização. Para eles isso faz bem, porque eles têm medo de que qualquer alternativa que surja possa, no caso hoje, mais provavelmente tirar Bolsonaro do segundo turno e, eventualmente, disputando com o PT, vencer o PT, já que conseguiria unir todas essas forças contra o candidato do Partido dos Trabalhadores. Mas não é o que apontam as pesquisas. Hoje não. Até porque as pessoas na pesquisa, elas não estão ali no clima da eleição. Quantas e quantas pesquisas, eu já falei aqui, né, tiveram uma mudança rápida, porque o humor do eleitorado de repente muda. Aécio Neves, faltando poucos dias para as eleições de 2014, tinha 15%. Acabou com mais de 30%. E a Marina Silva, que estava ali em segundo lugar tranquila, derreteu e ficou em terceiro com 22% mais ou menos. Com 22%, Marina Silva não ficou. Bolsonaro aparece hoje com 24%, 25%, 26%. Então, dependendo do humor da população, você pode ter uma mudança abrupta. E é nisso que Ciro eventualmente aposta e tudo que Bolsonaro e Lula não querem. E sobre a legalização da maconha, para eu fechar esse vídeo, ele aprendeu, Ciro disse, o que é guerra híbrida. Que é você entrar nesses temas que não são de interesse geral e que eventualmente colidem com a população do Brasil, que é conservadora, e a gente não deve desrespeitar isso. E nem por isso achar que esse assunto não deve ser debatido. O que ele coloca é que essa guerra híbrida, ela quer fazer com que o campo progressista, que tem a solução
para os problemas que afetam todo mundo, por exemplo, saúde, educação, renda, emprego. O campo progressista, de repente, ele é pego nas vésperas das eleições com assuntos que eventualmente podem colidir com o interesse geral do nosso povo e com o conservadorismo. E aí, de repente, a gente perde eleições por conta disso. É uma estratégia. E ele fala que isso vai ser tratado, mas que o assunto dele é desemprego, salário, gerar emprego, salário, saúde, educação, segurança. Combate às drogas, ele reconhece que no modelo atual fracassou. Ele até diz, abre aspas, óbvio que a política de combate às drogas no Brasil está errada. E quem fez isso foi o PT, copiando os Estados Unidos. O Lula adotou a política de guerra às drogas e fez o encarceramento em massa. Tudo jovem, negro e pobre, dentro do presídio, que virou faculdade do crime organizado, em que eles são obrigados, chegando lá, a se filiar a uma facção perigosa. E aí ele diz, no momento em que ele até foi, como é que eu vou dizer assim, instigado ou pressionado pelo Calheiros, que estava ali como convidado também, e ele disse até num tom bem duro, falou, comigo é assim, todo assunto deve ser discutido, mas eu não vou cair mais nessa. Eu estou compreendendo, eu estou comprometido em mudar o Brasil. E isso significa unir o nosso povo. Todas as crenças, todas as religiosidades, todas as compreensões morais. E aí ele diz, sou o candidato a presidente do Brasil. Quero unir o povo brasileiro e não vou deixar ninguém desviar o assunto. É emprego, salário, saúde, educação e segurança. Qualquer assunto no meu governo será tratado. O assunto das drogas será tratado na minha mesa, com profissionais da saúde, especialistas no assunto, com a igreja, com todos. E observando sempre experiências bem-sucedidas em outros países. Aqui ele cita, inclusive, o caso de Portugal, que Antônio Tabet confirma que, de fato, Portugal tem tido êxito nessa política de combate às drogas. Quer dizer que Ciro vai implementá-la no Brasil? Não. Ele apenas cita que a gente precisa observar as características do país, o que está sendo feito, e copiar aquilo que está dando certo. O modelo norte-americano deu errado, tanto que os Estados Unidos já fizeram várias mudanças nesse sentido, mas o Brasil insiste no mesmo modelo, enchendo os presídios com pessoas que, quando lá chegam, ficam lá um tempo e saem pertencentes a facções criminosas, trazendo para fora aqui aquilo que eventualmente aprenderam ou que são obrigadas a realizar por terem que obedecer agora aí a um chefe criminoso. Bom, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo. Olha, foi uma participação que vale a pena assistir. Ciro continua muito afinado, ele realmente está mais cuidadoso com aquelas famosas cascas de banana. Essa pauta aqui, quando ele entrou, eu pensei, se o Ciro não souber se comportar nela, ele pode dar brecha para ser criticado, seja pela esquerda, seja pela direita. E ele foi muito bem, ele foi muito feliz nesse ponto, que eu considero um ponto muito delicado e que, se não souber ser conduzido, pode, por mais que se tenha as melhores propostas do mundo, você perder uma eleição por abordar um assunto desse que eventualmente desagrade. Ele foi muito feliz nessas colocações e em várias outras, por isso fica o meu convite para que assistam e, claro, reflitam naquilo que o Ciro tem dito e tem defendido para o Brasil. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.